Olá, amigo internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em sua primeira crítica de teatro. É isso mesmo. Agora nós vamos falar também de teatro. Vamos aproveitar para assistir as peças que estão acontecendo aqui em São Paulo, onde nós estamos, e aí nós vamos comentar a respeito dessas para que você também tenha um pouco de ideia do que está rolando na cidade também aqui no nosso canal. Nós estamos falando da peça O Camareiro. Essa é uma peça bastante importante, já renomada lá fora, né? Ela vem sendo encenada desde 1980 em Londres. Ela começou em Londres, então em 1980, e ela veio passando pelo mundo todo tal, e chegou aqui no Brasil também. Aqui no Brasil ela tem sido encenada com o ator Tarcísio Meira, fazendo um dos papéis mais importantes da peça. Eu corri tanto, eu estou muito cansado. Boa noite, sir. Boa noite, Norman. E aí nós então vamos falar um pouco dessa peça para você entender um pouco do roteiro, e aí a gente fala um pouco do que tem nela como peça, mesmo como teatro, ok? Vamos lá. A peça ela se passa numa Inglaterra por volta de 1940, 41, ou seja, a Segunda Guerra Mundial já estava em andamento. A ambientação então é Inglaterra 1941. Perfeito. Até aí então eles estão dentro de um teatro. Olha que legal isso, cara. Você vai estar presente num teatro assistindo uma peça que está dentro de um teatro, ou seja, você estará vendo o que a turma dos atores vê antes de entrar em cena. Cara, isso é muito legal, entende? Então é muito bacana porque você tem uma metalinguagem dentro do roteiro, né? Uma metalinguagem porque a gente fala, o teatro falando do próprio teatro, o teatro criando cenas para que o próprio ator faça uma cena. Isso é muito legal. Enquanto isso, eu vou ver o que eu faço com isso aqui. Eu já limpei a sua peruca e sua barba. Puxa, onde já se viu ficar pisando no chapéu, não é mesmo? Eu volto nisso. Então o ofício do teatro, né, a profissão do ator, ele tá bem representada nessa peça O Camareiro. O camareiro então é aquele cara responsável, né, por tudo dentro do teatro, ali no camarim e tal, né, o cara que faz, é quase que um contra-regra, né, o que faz as coisas acontecerem, é o assistente de palco, enfim, dos atores. E nessa peça quem tá interpretando o camareiro Norman é o Cássio Scapin, que, ele tá realmente sensacional nessa peça aqui, tá? Ele tá realmente... Então que ele tem já uma linha cômica, mas ele faz um drama muito bem, mas sempre um drama com um ar cômico também, né? Isso ele consegue fazer muito bem. Aliás, atores para desenvolver os papéis do Norman, do camareiro Norman, tem que ter essa vertente um pouco cômica, né? Para você fazer o camareiro da forma adequada, como o texto recomenda. Então veja, a peça O Camareiro fala de uma companhia de teatro shakespeariano, então, que está em Londres, né, e que está para encenar uma peça Rei Lear, uma peça importante de Shakespeare. Mas aí o problema todo, o drama da história acontece quando se vê que o ator principal do Rei Lear, o que vai interpretar o próprio Rei Lear, é o ator que todos conhecem como Sir, mas que ele está à beira de um ataque de nervos, à beira de um colapso nervoso, apenas à beira de um problema complicado na vida dele, muito agravado até por sua idade avançada. E isso faz com que alguns perguntem se realmente ele vai estrear ou se não vai estrear, se ele vai fazer aquela peça ou se não vai fazer aquela peça naquela noite. E aí é um problema, entende? Então fica nessa dúvida se ele vai conseguir ou não. Durante a primeira metade da peça inteira, fica essa dúvida se ele vai fazer ou não. Boa noite, sir. Boa noite. Está tudo bem? Sim, sir. Mas é interessante porque quem faz o papel do Sir é o Tarcísio Meira, e ele tá em plenas condições, assim, ele tá ótimo para fazer esse papel tá muito bom. E aliás, lembrando, o Tarcísio Meira já ganhou em 2015 o prêmio Shell por interpretar o próprio Sir, né, na época que ele estava fazendo essa peça pela primeira vez aqui no Brasil. A peça fala do camareiro. Ok, então o protagonista teoricamente, né, tem que ser então o camareiro. Então tá tudo focado no camareiro, como que é o camareiro. Só que a peça que eles estão para encenar é do Rei Lear. E o Rei Lear, quem vai protagonizar é o Sir, que quem interpreta então é o Tarcísio Meira. Então você veja que os dois têm um protagonismo aí. Agora vamos falar da iluminação
né? A iluminação ficou muito boa desde o começo. Se você entrar desde o primeiro sinal no teatro, você vai sacar que, as coisas já estão se mexendo lá, desde o começo. Antes de começar a peça, você já vê que a iluminação já tá se modificando, existe uma trilha sonora rolando, na verdade tem uns sons que lembram muito Inglaterra mesmo, 1940, né? Então tá tudo certo, a trilha sonora tá cuidando disso aí, e a iluminação tá fazendo com que todo o cenário, toda a direção de arte seja bem destacada ali. Porque o que acontece? O cenário, ele precisa ser um cenário de teatro, mas meio que aquele cenário bagunçado que tem na coxia. Né? A coxia que fica atrás da cortina. Atrás da cortina, né, normalmente é uma bagunça, tem caixas espalhadas. Você que tá lá na plateia vai perceber que você está, primeiramente, você está na coxia, depois você vai ficar, né, depois você vai conseguir assistir parte da peça, mas pela coxia, parte da peça que está acontecendo pela coxia e tudo que está acontecendo, os efeitos especiais, os efeitos sonoros, como que os efeitos sonoros ocorrem, né? E isso é muito legal, que você vai ver diretamente acontecendo ali, como que as coisas acontecem. Fio com o meu olhinho uma coisa que começa com a letra A. Eu sei que o senhor não vai adivinhar. Por isso eu vou lhe contar. O palco, ele móvel, ele consegue fazer com que até alguns destaques sejam levados mais pontualmente, né? Você consegue tirar aquele foco amplo para algo bem mais particular e algo bem mais íntimo. E isso é muito bacana, porque em seguida você consegue abrir de novo o palco e ele fica gigante, sem precisar de ter efeitos de cortinas e tudo mais, é apenas na movimentação do palco. Com o palco móvel isso consegue ser feito e, ficou muito bom. O diretor é o Ulisses Cruz, e realmente o projeto ficou muito bom, é realmente qualidade mesmo, né? Eu gostei muito do que eu vi lá. Então, entre os atores, a gente já falou então do Cássio Escapim fazendo Norma, do Tarcísio Meira fazendo Sir, mas também temos que falar então dos outros atores que estão contracenando, que é o Silvio Zilber, a Lara Córdula, a Karen Coelho, a Ângela Barros e o Marcos Azevedo. Vale a pena você conferir, vá ao teatro, né? Então, vamos lá, detalhes dessa peça. Então, a direção é de Ulisses Cruz, os ingressos estão custando entre R$100 e R$120 no Teatro FAAP, que fica na Rua Lagoas 903, no bairro Higienópolis. Muito bem, né? A classificação é de 12 anos. Então é isso aí que a gente queria falar de O Camareiro. Assista. Eu mesmo me dei alta. Então agora nós vamos falar do roteirista de O Camareiro. Vamos falar um pouco do roteiro do Camareiro. Lá em Londres, a peça, o título original chama-se The Dresser. E essa história do Ronald Harwood, ele baseou-se nele próprio. Ele próprio foi camareiro também de um ator shakespeariano, né, chamado Donald Wolfit. Né? Você pode ver essas informações no IMDb. Por que ele está no IMDb? Veja, IMDb é um site que fala sobre cinema, mas o Ronald Harwood também é importante no cinema. Ele fez vários roteiros para o cinema e, aliás, ele é vencedor de um Oscar. Ele ganhou o Oscar naquele filme O Pianista. Então essa peça ele estreia então em 1980, lá em Londres. Aí, veja só como é o lance. Essa peça estreia em 1980 em Londres. Em 81, um ano depois, portanto, ele já está passando na Broadway nos Estados Unidos, lá em Nova York. Cara, ao chegar na Broadway em 81, ele começa a concorrer vários prêmios. E ele foi indicado ao Tony Awards também como melhor peça, como melhor ator e melhor ator coadjuvante. O importante é que com isso ele também consegue mais destaque, e a turma do cinema começa a falar, não, nós vamos fazer isso pro cinema. Pronto, resolveu que em 1983 sai o filme O Fiel Camareiro. Curioso é que é o seguinte, o ator Tom Courtenay, ele está nessas 3 fases iniciais de O Camareiro. Olha que curioso, cara, que curioso. O cara consegue, esse ator Tom Courtenay, o Tom Courtenay, ele estreou em 1980 essa peça em Londres. O próprio Tom Courtenay, fazendo o papel do Norman, o próprio camareiro. O próprio Tom Courtenay, ele também estreia na Broadway em 81, fazendo o mesmo camareiro. Perfeito. Em 83, no cinema, ele vai para as telas do cinema interpretando quem? O próprio camareiro. Então, cara, ficou bom demais isso aqui. Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre o roteiro O Camareiro, também um pouco sobre
o autor Ronald Howard, e também falando dessa peça que está aqui em São Paulo, O Camareiro. E agora você vê que essa é a nossa primeira crítica de teatro. Vamos agora alternar, vamos fazer umas críticas de cinema junto com críticas de teatro, assim a gente vai atualizando você no cenário cultural de São Paulo, ok? É isso aí, lembre-se que cada peça que você assiste também é uma história que você aprende, e a gente se vê nas salas do teatro. Até mais!